Vamos receber aqui o convite da Andreia, ver a solicitação. Olá, Andreia, tudo bem? Recebeu meu convite? Tudo bem, minha amiga? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, como você está? Estou muito bem. Hoje o dia aqui na Imbituba está muito bonito, está uma tarde muito bonita, né? Então, como é que tá aí? Como é que tá aí na tua cidade? Está um dia ensolarado, muito gostoso, quentinho. Amanheceu com muito frio, mas agora já está bem gostoso. Boa, muito bem, muito bem. Então, vamos lá para nosso segundo encontro. Estás me ouvindo bem? Sim, estou te ouvindo sim. Uhum. Só estava tirando aqui o... Tinha um efeito aqui, eu não estava conseguindo tirar, mas tá tudo certo. Vai assim mesmo. O teu efeito tá bem bonito. Não consegui mexer nisso aqui. Não, mas Esse tá bem bonito. aspirante, esse aspirante né, a ficar mexendo nisso, não entendi muito bem, mas vamos aprendendo com o tempo, né? Mas é isso aí, né? A gente está sempre buscando, né? Hoje eu anotei uma frase que eu achei bem interessante. Quando o pessoal vai entrando, a gente pode dar uma. Aquilo que não nos desafia, né, nos deixa paralisado, né? Então, quando a gente se coloca numa condição assim, justamente, né, de aprender, né, a gente está se autodesafiando, né? Então, faz todo sentido, não é? Não, faz sim, ainda mais no dia de hoje, né? Que estamos nos desafiando diante da contabilidade, né? Porque são poucos os escritórios que criam esse tipo de rotina, esse tipo de atividade. E hoje, Isso no dia do mesmo. contador, né? É isso mesmo. Hoje estamos Nós temos um honrando a nossa motivo profissão. isso, um motivo bem especial. Isso para criar essa live hoje, nesse dia do contador, esse profissional que está aí fazendo as empresas funcionarem, atuando de maneira ativa nos bastidores para criar possibilidades diferentes, né? É isso aí, isso aí. Hoje eu tive a feliz, a grata assim, a grata satisfação de receber várias mensagens de agradecimento pela parceria, de feliz, né? Feliz dia do contador e aí é nesses momentos, né, que a gente percebe o quão é importante a nossa profissão, né? E isso muito nos inspira, né? Porque quando a gente sabe que o nosso conhecimento, né, ajuda, colabora com o outro, né? Isso inspira a gente a continuar nessa trajetória de vida profissional, assim, né? Sim, a gente recebeu também mensagens aqui dos nossos clientes, agradecendo o trabalho que a gente desenvolve, né, dessa proximidade com eles, com relação ao dia a dia, de estar sempre tirando dúvidas, sempre presente, contribuindo realmente para o crescimento do negócio. E é muito gratificante a gente ver, né, a transformação desses negócios, né? Isso mesmo, é isso aí, muito bem. Então, vamos então para a nossa live de hoje, nosso tema de hoje. Então, depois a gente vai postar, né, Sabrina? A gente vai postar a nossa live, deixar registrado lá no nosso YouTube, no nosso próprio Instagram, né, da Atma e da Servicom, para que o empresário que não tá tendo a oportunidade de entrar agora, mas que ele possa depois acessar esse conteúdo, né, e consumir esse conteúdo que é tão importante, tão relevante, né, é uma matéria, é um tema bastante relevante para o dia a dia do empresário, até para quebrar aí alguns enigmas, alguns pré-conceitos, né, quanto à divulgação de informação, de documentação, que não sei se aí em Chapecó é como aqui, em Bituba, Santa Catarina, mas que existe aí alguns empresários que ainda têm uma certa restrição nesse compartilhamento, né? Então, o tema da nossa live de hoje é por que devo encaminhar os documentos da minha empresa para a contabilidade? Afinal de contas, que negócio é esse
que eu tenho que compartilhar com a contabilidade, com o contador, as informações que eu crio, que eu gero no meu ambiente de negócio? Justamente, né? Às vezes a gente percebe uma certa resistência, né, por parte de alguns empresários em entregarem as suas informações para a contabilidade, né? Isso faz com que a gente prejudique o nosso trabalho. E também um movimento contrário também existe, né, Andréia? Em que as contabilidades, falo da nossa região, que às vezes é que não pedem as informações para os empresários também. Então, tem os dois movimentos. Quando a gente pede e eles não querem entregar por um certo receio, mas também tem um movimento contrário, em que a contabilidade às vezes não pede. Né? Hoje a gente está no dia do contador, então é importante trazer essa informação, porque alguns vêm para a gente e falam assim, quando eles fazem a alteração de uma contabilidade para outra, né? Falam assim, mas por que eu tenho que te entregar? Nunca ninguém me pediu isso antes. A minha contabilidade anterior nunca sequer me pediu um extrato, nunca tive que entregar um comprovante de pagamento. Por que eu tenho que entregar para vocês agora? Né? Isso, assim, isso eu escuto bastante por aqui. Como é a realidade aí de Imbituba? É assim também? Então, Sabrina, não é diferente, né? Realmente, o empresário, como no geral, ele tem dois motivos pelos quais ele não tem o hábito de fornecer a contabilidade terceirizada, né? Que é esse o modelo que a gente está tratando na nossa live, a documentação necessária para produzir a escrita contábil e gerar o balanço da empresa, né? E o demonstrativo de resultado e assim as outras obrigações, as outras demonstrações. E eu vejo que são dois os motivos pelos quais existe uma certa resistência. O primeiro é que existe realmente essa pergunta: por que eu tenho que compartilhar as minhas informações com o contador se isso é coisa do meu negócio? Né? Então diz respeito a mim, ao meu diretor, ao meu comercial e não à contabilidade. Então é esse receio de compartilhar a informação. E o outro quesito é justamente a falta de orientação, né, da sociedade como um todo, da sociedade contábil como um todo, né, de orientar o cliente, o empresário, né, as empresas, da extrema relevância que é encaminhar os documentos contábeis, né, os documentos fiscais, documentos parafiscais para a contabilidade. Então, para mim, né, são esses dois motivos que acabam fazendo aí com que o empresário não encaminhe para a contabilidade. Tem um outro quesito também que é a falta de... tem uma pessoa que colocou aqui a desorganização, e realmente, até essa palavra ela é bem interessante, porque o que eu vejo, né? Às vezes, a gente aqui na nossa empresa, a gente tem um malote, né? Que a gente fornece para os clientes e a gente pede, orienta que toda a documentação fique dentro daquele malote, ele coloque durante o mês naquele malote e quando chegar no final do mês, virou o mês, ele entrega aqui para a contabilidade e aí a gente faz o rastreio da documentação e aí a gente separa o que é preciso, o que não é, que não for a gente devolve, tudo. Mas aí, realmente, isso que a Nilce, tudo bom, Nilce? Que bom que tu tá por aqui, agora eu sei quem é. E realmente é uma desorganização, assim, que eu fico, nossa, como que pode? Vem fotografia da família, vem o ticket, a segunda via do cinema, que foi no final de semana, gente... Vem o ticket do shopping, para entrada no shopping, do estacionamento. Eu fico assim realmente impressionada. Mas aí a gente, como contabilidade organizada, a gente adota alguns procedimentos para que a gente possa orientar o cliente a trazer a documentação e saber quais são as documentações que ele tem que nos encaminhar. Ela ainda continua e diz assim, o que mais tem, a desorganização é o que mais tem, infelizmente... infelizmente ela coloca, né? E realmente existe muita desorganização, mas Nilce, vou dizer, tem uns contador por aí, tipo Servicom e Atma, que pega fundo que pega bem nesse quesito de documentação.
né? Porque isso é muito importante, muito relevante, e a gente vai trazer alguns aspectos aqui do porquê tem que entregar para a contabilidade os documentos contábeis. Sim, e é muito importante, né, o que ela traz, porque essa realidade não tem uma delimitação geográfica, né? Seja em qualquer região, seja aqui em Santa Catarina, Chapecó, em Bituba, a realidade é a mesma e no Brasil como um todo. A gente percebe realmente uma desorganização muito grande. Aqui no Atma a gente faz não tanto físico como o método de trabalho da Servicom, a gente trabalha mais com os documentos eletrônicos para efeito de registro, mesmo com os comprovantes de pagamento. Como a gente tem muitos clientes que às vezes não entregam para a gente a documentação, a gente vai lá, já faz a importação direto de tudo aquilo que foi emitido para ele, né, dentro do site da Prefeitura de Chapecó. Então a gente já tem alguns mecanismos para trazer essas informações para nos auxiliar na escrituração. Porque é muito difícil criar essa cultura da entrega da informação para a escrituração. E a escrituração ela é extremamente importante para o negócio. Né? Às vezes a gente fala, a contabilidade está fazendo a parte chata de ficar pedindo, ficar cobrando, né? A documentação assinada, principalmente aquela documentação que a gente preza muito, que é as verbas, né? Dos colaboradores que precisam, os olerites, né? Que precisam voltar assinados. Isso é muito importante por conta de questões, às vezes até judiciais, de ordem trabalhista, como uma forma da empresa se precaver, né, de ter um registro dessas informações de maneira bem organizada. Até isso é cobrado pela legislação. Então, isso tudo é muito importante ter um cuidado. Né? Então, faz parte do papel da contabilidade prezar para que isso tudo fique bem organizado, por mais que a empresa, às vezes, tenha essa rotina e essa cultura de desorganização. Porque a gente vai ajudar o colaborador e o empresário na hora que ele precisa, né, que ele tem uma demanda. Então, quando se tem qualquer ação judicial, se pede uma série de comprovação de arquivos, tanto físicos quanto eletrônicos para a contabilidade. E a gente tem que fornecer tudo isso. Então, é uma necessidade muito grande, né? Tanto a organização dos extratos financeiros, como a Nilce falou ali, né? O pagamento das contas da pessoa física com a pessoa jurídica. Mas a gente tem que fazer esse filtro na hora de fazer a escrituração contábil. Né? Tem que separar o que foi do empresário, o que é da empresa, de fato, e aí sim separar aquelas informações numa conta e depois lançar isso como um adiantamento, né, de Prolabore, porque não tem como a gente fazer diferente. Infelizmente a cultura é essa, não é mesmo, André? É bem isso mesmo. Eu costumo dizer, Sabrina, que uma empresa que não tem a contabilidade que não tem a sua escrituração contábil, né, bem completa, e quando eu digo bem completa, é realmente com todos os dados, todas as informações, para que seja registrado realmente o fato contábil, é literalmente uma empresa sem memória, sem identidade e sem condições mínimas de planejamento para crescimento. Ela fica prejudicada na hora de elaborar uma demonstração contábil por falta dessa escrituração contábil. E esse aspecto que tu trouxe é bastante importante, porque o que eu vejo, né? Especialmente alguns segmentos como a construção civil, que às vezes tem uma questão de ação judicial, ação trabalhista, recuperação judicial. E aí o que ocorre? Se não tem uma boa contabilidade, uma contabilidade por cento de custo, uma contabilidade por rateio, uma contabilidade onde realmente mensure o custo daquele empreendimento, na hora de uma perícia judicial, na hora de uma análise desse tipo, essa análise fica prejudicada a conclusão de um processo desse. Por quê? Porque não tem um histórico contábil. Então, uma empresa sem a escrituração devida contábil, para mim, é uma empresa sem memória dos fatos que acontecem, dos fatos ocorridos, né? Dos fatos relevantes de uma empresa. E a gente não consegue mensurar resultado, a gente não consegue fazer balanço. Eu recordo, Sabrina, que eu tive um episódio de um cliente há um tempo atrás, que ele me pediu para prestar uma consultoria para ele, dizendo para mim que ele estava com o imposto dele muito alto
e que ele precisava reduzir custos. E aí eu disse, não, ok, vamos lá, vamos verificar. A gente marcou um horário e tal, e eu fui na empresa dele para verificar então o que é que estava acontecendo. E aí eu levei o balanço, eu levei o demonstrativo de resultado dos últimos 3 anos para que eu pudesse fazer uma análise do balanço dele e do demonstrativo de resultado e ver onde é que a gente podia, onde é que a gente melhorar, né? Então eu comecei então a fazer a apresentação da informação que eu tinha, fiz uma análise horizontal do demonstrativo de resultado dele, e aí ele disse, não, André, mas eu não quero isso. O que eu quero é o seguinte, eu preciso te falar que eu informo para a contabilidade 60% de tudo que acontece dentro da empresa. De todo o faturamento e toda a despesa que eu tenho, eu informo para a contabilidade 60%. Então é desse 40% que eu quero que tu faça, então, uma investigação. Aí eu disse, mas e como? Como que eu vou fazer isso se o que eu tenho é isso aqui? Né? Então se torna inviável um trabalho dessa natureza, né? E teve que ir por outro caminho, muito mais difícil, muito mais custoso pro empresário, porque ele não tem a memória contábil. Isso prejudica todo o processo de tomada de decisão, né? Ele não consegue elaborar exatamente os custos dele, ele não consegue elaborar os gastos que ele tem efetivamente com mão de obra, com todas as despesas. Então, isso prejudica o negócio como um todo, né? Ele deixa a desejar, como você mesmo disse, ele fica sem memória, ele fica sem história, ele não consegue voltar nos dados dele de um ano atrás. Vamos pegar a pandemia como um evento, né? Um evento antes e depois da pandemia. Como era a minha empresa antes da pandemia e como é agora? Né? O que aconteceu há 2 anos atrás e o que aconteceu nesses 2 anos dessa janela de tempo? 2 anos de pandemia, 2 anos antes dessa janela de tempo, e o que eu vou prospectar daqui por diante? Né? Porque o cenário mudou completamente. Então, diante desse novo cenário, as necessidades dos clientes mudaram, o mercado mudou, e o que eu estou fazendo? E como que eu vou prospectar se eu não tenho informação nenhuma para me basear? Uhum. E sabe o que eu acho mais... É verdade, Sabrina. Sabe o que eu acho mais interessante? É que nós profissionais da contabilidade, aí eu estou puxando sardinha para a nossa profissão, mas eu puxo mesmo porque... Primeiro porque eu sou uma apaixonada pela minha profissão e eu sei que a gente tem recursos, a gente tem propriedade para falar sobre muitos aspectos de dentro da contabilidade. Então, a gente tem muito conhecimento do dia a dia, do experiência, né, das experiências de outros negócios, que a gente pode compartilhar e ajudar o nosso cliente a crescer. E ele, por uma questão de resistência, por uma questão de segurança, ou como a Nilce comentou ainda há pouco, por uma questão de desorganização, ele prefere não compartilhar isso. Agora, algo que tu trouxe que eu fiquei bastante contente, que a gente ainda não tem aqui no nível de 100%, é quando tu trouxe... Hoje vocês já fazem a importação das informações todas, né? E a gente ainda vive aí aqui em Bituba, a gente ainda vive o tradicional, que é a documentação física e a documentação via arquivo, via documentos digitais, assim. Então a gente ainda é transição, a gente não tem 100% disso ainda. Então que bom que Chapecó está num processo aí de evolução nesse sentido. Sim, a gente tem evoluído nesse quesito, porque os nossos clientes, claro, eles entregam as informações, a gente pega as informações para efeito de escrituração, a gente tenta manter a escrituração trimestral de todos eles, né? Não só anual, né? Então, nosso escritório aqui ainda é novo, né? Então, a gente tem um volume menor de clientes que a Servicom, então a gente consegue manter essas escriturações trimestrais para que agora no final do ano a gente consiga efetivamente fechar tudo direitinho, fazer os encerramentos, fazer o registro, porque a contabilidade tem essa função, né? A gente encerrou o ano, nós temos a emissão dos livros contábeis, o encerramento todo, né? O registro dessas informações agora de maneira eletrônica na junta comercial, nessa escrituração toda. Então a gente tenta manter isso tudo bem organizado para quando chegar lá em dezembro não tá se descabelando para fechar a escrituração de ninguém. Eu fico com a Carla, que trabalha aqui comigo, e falo, Carla, a gente faz um trabalho de formiguinha,
mês a mês, cliente a cliente, para chegar em dezembro e estar com tudo certo, né? Para não deixar acumular. Esse aspecto que tu trouxe foi um avanço realmente da contabilidade, onde a gente não precisa mais fazer os livros, o arquivamento dos livros físicos junto à junta comercial, né, do nosso estado de Santa Catarina. Hoje não existe mais encadernação, impressão de papéis, né, de livros gigantescos. Aqui a gente tinha livros dessa espessura, assim, de 2 volumes de um mesmo exercício, mas a gente não vive mais essa realidade, felizmente, né? Isso tudo também foi para o digital, isso foi realmente um processo muito valioso para nós profissionais da contabilidade, porque aquele trabalho operacional de fazer impressão, arquivamento de livro, encadernação, realmente aquilo era uma morosidade, um custo muito grande, né? E que a gente nem repassava para o nosso cliente, não é mesmo? Mas assim, eu queria compartilhar contigo, Sabrina, e com, né, quem está aí nos assistindo e quem vai nos assistir, que voltando, né, a gente vai deixar salvo no na nossa rede social, no Instagram, né, então da Servicom e da Atma, para que outros empresários tenham, né, o interesse e tenham a oportunidade aí de assistir a nossa live sobre um tema tão relevante, né, que é a importância de encaminhar os documentos contábeis para a contabilidade, né? Um aspecto que eu queria compartilhar contigo é sobre a importância da declaração de administração que nós da Servicom colocamos aqui em prática. Então, como é que a gente faz hoje, né? Quando a gente abre um novo negócio, a gente faz uma reunião de abertura com o nosso novo cliente e a gente dá um documento que posteriormente ele vai assinar, se comprometendo a encaminhar mensalmente para a contabilidade todos os documentos necessários, né, que ele gerou ao longo daquele mês para a contabilidade. Então, aí nesse documento que é colocado realmente descrito todos os documentos que a gente solicita, que é importante, inclusive os extratos bancários da empresa, o arquivo UFX, que é extremamente relevante aí nesse caso, é a importação, né? Então, nesse documento, a gente pede que ele assine, né, sendo responsável pela documentação que ele vai encaminhar mensalmente à contabilidade. E aí, nesse momento, a gente faz um treinamento com o nosso cliente de toda essa documentação, porque para nós contadores é muito fácil falar sobre SPED, sobre notas fiscais, sobre arquivo FX, né? Mas especialmente para o novo empresário, né? Ele não tem, isso é um enigma para ele, né? Então a gente faz um treinamento com esse novo cliente justamente nessa função, para que ele entenda e conheça quais são os documentos que ele precisa encaminhar para a gente mensalmente. Então, isso facilita bastante o trabalho, né? E tenho certeza que é uma contribuição, até porque muitos chegam até nós sem saber que precisam mandar, saber quais documentos mandar, e isso é muito primordial, né? Eu vejo que até para a gestão do próprio negócio, questões que às vezes não fazem parte da escrituração propriamente dita, mas quando a gente senta, fala para eles o quanto é importante, o como eles têm que arquivar, né, e organizar essas informações, mesmo que depois que mandem para a gente faz a escrituração, devolve essa documentação para eles, né? Porque a gente não fica aqui no Atma também, as que vêm para nós, a gente não fica arquivado, até porque a gente hoje não tem mais espaço físico, né, Andréia? Porque antigamente a gente via a contabilidade com aqueles arquivos gigantes, assim, cheios de... Sim, eu sou desse tempo. E é gigantesco. Fala, meu Deus, o que eu faço com isso? Eu tenho 100 clientes, todo mundo mandando documento e aquela organização toda. Né? Hoje a gente não tem mais tempo para isso, então a gente tem que fazer um protocolo do que a gente está recebendo, devolver esse protocolo depois que a gente faz a escrituração propriamente dita. Então isso tudo é muito importante, porque hoje a gente não fica mais de posse dele, né? E antes a gente ficava por 5 anos. É verdade, mas isso é verdade, realmente. Uma outra característica também muito relevante que eu gostaria de trazer, que eu penso que seja
interessante a gente compartilhar é que quando o contador tem a condição de analisar esse documento contábil, pode ser ele uma nota fiscal, pode ser um extrato bancário, pode ser a própria despesa fixa mensal da empresa, né, despesa administrativa, os documentos da folha de pagamento, os impostos, os encargos. Quando o contador tem de posse essa documentação, no momento de fazer a escrituração contábil, como a gente é um analista contábil, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar esses documentos, né? E uma vez o contador analisando esse documento, ele pode observar alguma coisa que seja relevante e orientar o cliente. Uma coisa que eu vejo muito acontecer, não sei se acontece aí contigo, Sabrina, é o seguinte: nós temos as operadoras de cartão de crédito, por exemplo, né? E elas cobram uma comissão, né, das empresas por usar aquela, como é que eles dizem, aquela bandeira, né? É assim que eles falam, né? Então, o que acontece? O nosso cliente, quando ele recebe lá na conta bancária dele o crédito sobre as vendas que ele fez para determinada operadora, ele já recebe o valor líquido, porque a operadora já retém a sua comissão. Só que aquela comissão que a operadora retém, ela tem, por exemplo, a retenção do imposto de renda na fonte. Não é verdade? Então, o que acontece? Quando a operadora emite a nota fiscal dela, ela emite com o valor do que teve de comissão, menos a retenção do imposto de renda, né? E cobra, então, o valor líquido da operação, da prestação de serviço dela. E aí o empresário, ele não se atém que aquele valor a menor que ele está pagando para a operadora não se trata de um desconto, e sim de um adiantamento por conta da retenção do imposto de renda que tem destacado na nota da operadora e ele não se ateve. E aí essa operadora, ela passa lá no mês de fevereiro de cada ano a informação para a Receita Federal dizendo, aquela empresa faturou, me pagou tanto e teve a retenção e me reteve tanto de imposto de renda. Aí esse CNPJ fica com problema. Por quê? Porque teoricamente ele ficou, né, com uma coisa que a Receita Federal fala que é apropriação indevida, né? Então isso é muito sério. Aí lá vai o contador ter que fazer a emissão de todas aquelas guias de retenção de imposto de renda por conta, né, de que a empresa, no momento que realmente pagou aquela nota, não se ateve. Agora, se o contador tem acesso a toda essa informação, o que ele faz? Ele orienta, né? E isso é muito legal. E aí resolve no momento que ele pagou, no máximo de um mês para o outro. Então aí não tem a surpresa depois de um ano, olha, tu tem que pagar todo o ano passado, porque tem aqui uma retenção que tu não observou, que tu não viu, agora tu tem que pagar tudo isso aqui. Então, o rico de encaminhar a contabilidade, toda a documentação, além de a gente estar cumprindo o Código Civil lá no seu artigo, se eu não estou enganada, e me recordo, é lá o 1179, onde fala da obrigatoriedade da escrituração contábil. Além disso, a gente tem a oportunidade, nós contadores temos a oportunidade, então, de analisar esses documentos e poder assessorar o nosso cliente. Uma questão que aconteceu até ontem aqui, foi que me chama a atenção por conta disso, é assim, nós ontem, né, anteontem, na verdade, dia 20, né, era a emissão das guias do Simples, né, efetivamente a apuração dos impostos, né, para os clientes que são optantes pelo regime de tributação simples. E aí a gente sempre avalia, né, faz a emissão das guias, sempre com um pouquinho de antecedência. E quando a gente faz essa análise antes da efetiva emissão, a gente já sabe mais ou menos quanto cada cliente recolhe mensalmente de imposto e a gente acaba identificando, olha, a gente fechou a contabilidade de uns clientes e verificou, olha, tem um valor aqui a maior de recolhimento esse mês, mas da onde que está vindo esse valor? Aí a gente foi identificar que ele tinha emitido uma nota errada. Ao invés de ele emitir uma nota de R$240, ele emitiu uma nota de 2.400. E aí havia tempo hábil para cancelar essa nota fiscal, para que ele não recolhesse esse imposto maior.
Então, assim, isso é importante, porque se não houvesse a análise, ele teria pago o imposto, né? Ele teria pago todo esse imposto de maneira indevida. A gente recolhe aquilo que é obrigatório, não precisa recolher a mais, né? Então, esse cuidado de avaliar, como a Andrea mencionou, de olhar a retenção, nessas questões do pagamento, né, da compra, do pagamento do nosso cliente pelo cartão de crédito e também da própria emissão da nota fiscal, às vezes foi um erro de digitação, que a pessoa não se deu conta. E se já vê isso com antecedência, olha o quanto isso pode ser favorável para o negócio, né? Não incorre numa despesa que não precisaria haver. Uhum. Muito, muito relevante isso. Eu gostaria de agradecer aqui, ó, tem várias pessoas nos assistindo, barbearia, deixa eu ver quem entrou agora aqui. Não sei se eu consigo ver todos, mas Cristine Melo Pires, obrigada, minha amiga, está por aqui. A Cristina Fernandes Viana, ela também tem, junto com o pai dela, uma empresa de contabilidade. Muito obrigada por estar por aqui. A barbearia também, tem a barbearia, tem a Nilce, tem a Karine Kislin, que é uma psicóloga e coach da nossa cidade também, uma querida, procura sempre estar se organizando, se aprimorando. Eu adoro gente que está sempre no processo de evolução. Tem aqui o John Miller, deixa eu ver, tem a Pina, tem o Rock, deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo aqui. Momentos de Ana, nossa. Conheço a Ana, Isso, a maravilhosa. Ana, isso mesmo. Gente, muito obrigada pela presença, esse conteúdo que eu e a Sabrina estamos estudando, se preparando, né? Não estudando profundamente porque é o nosso dia a dia, então a gente tem propriedade para falar, mas eu digo se preparando mesmo para vir aqui, né, Sabrina, com todo carinho, compartilhar, né? Compartilhar, se expor, não é mesmo? É sempre um desafio, mas sempre com esse objetivo, né, altruísta, de poder compartilhar o nosso conhecimento para ajudar realmente o empresário nessas dúvidas que sempre surgem, né, essas resistências que sempre surgem. O papel do profissional da contabilidade é justamente isso, né? Ajudar para que o resultado dessa colaboração, né, dessa assessoria, vai refletir lá nos resultados do nosso cliente. Ele fazendo uma boa gestão, ele fazendo um bom preço de venda, uma boa administração, com o suporte, né, da assessoria contábil. Isso é uma gratidão enorme a você, Andrea, por topar essa ideia de criar a nossa semana, né? Nosso episódio semanal do Resolvendo Pepino, para a gente compartilhar aqui com essas pessoas maravilhosas que estão aqui nos assistindo, aquelas que vão assistir ainda, mas um pouquinho do nosso dia a dia, daquilo que a gente vivencia no escritório e que, de fato, é uma contribuição para o empresário como um todo, para a gestão do negócio, para a expansão, né? A gente está aqui para ser uma contribuição sempre que eles precisarem. Então, gratidão enorme, ainda mais hoje, no nosso dia, né, André? O dia da contabilidade. Eu fico, para mim, é sempre um dia muito marcante na minha vida, porque realmente, para mim, ser contador é um motivo de muito orgulho, assim, eu realmente sou muito feliz, me identifico, me realizo na minha profissão. Eu tenho uma história linda do início da minha profissão, assim, que acho que realmente não teria outra profissão para mim me encaixar. Tem muitas outras tão lindas também, tão bonitas, né? Mas eu realmente me identifico bastante com a nossa profissão e esse dia, 22 de setembro, realmente é um dia para que nós, profissionais da contabilidade, entendam, né? Pense o real motivo e o real valor que nós temos na sociedade empresária, né? Na vida dos empresários, porque a gente tem uma contribuição e uma responsabilidade muito grande, né? E em nome dessa responsabilidade, até que muitas vezes a gente tem que ser firme e dizer que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que a gente precisa ir por esse caminho e não por esse, né? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande na sociedade empresária, né? Então cabe a gente seguir as leis, né? E orientar o nosso cliente a seguir as leis. E um dos compromissos é justamente o tema da nossa live de hoje, que é essas documentações tão importantes para a escrituração contábil.
E fique tranquila, né? Só um aviso para a Nilce ali, como ela falou, que precisa de contadoras pulso firme, pode contar com a gente, viu? Que a gente é bem pulso firme Estamos nesse aqui. sentido. Estamos aqui, verdade. Então tá bom, gente. Muito obrigada a todos, né? E a gente vai encerrando por aqui, então, mais um Resolvendo Pepino. E até na semana que vem, na próxima quarta-feira, nesse mesmo bate-horário, estaremos aqui com um outro tema, falando um pouquinho mais da nossa realidade e de como a gente pode mudar, né? E transformar essa realidade de uma maneira mais leve. Como resolver o pepino de uma maneira mais fácil. Exatamente. E quero convidar também, aproveitar e convidar quem está aí nos assistindo, né? É uma live curta, pequenininha, o objetivo é a gente realmente passar a mensagem de forma prática. Mas se você ou se você conhece um empresário ou iniciante, um aspirante a empresário que entenda que esse conteúdo é relevante para ele, aperte aí no aviãozinho, encaminha a nossa live para ele, porque é extremamente importante a gente compartilhar. Quanto mais empresários se tornem organizados nos seus negócios, mais isso vai refletir no resultado deles. E empresas com bons resultados geram mais emprego, mais renda, e isso é um ciclo, né? Isso é um ciclo. Então, tudo que vai melhorando, né, melhora toda a sua órbita. Não melhora somente aquela empresa, melhora seu colaborador, seu funcionário direto, os empregos indiretos que uma empresa dá. Então, um simples fato de que uma empresa resolve ser organizada em termos de documentação, isso tem uma cadeia de reação boas, né, de resultados bons. Então, fica aí a dica para que você compartilhe, que você assista novamente a nossa live. Fico muito honrada, Sabrina, de fazer parte desse projeto com a Atma. Servicom agradece muito, muito. E a gente vai estar aqui realmente nas quartas-feiras, na próxima quarta-feira, resolvendo um outro pepino para você, contador, para você, empresária. Conte sempre com a gente. Eu sou a Andréia Miranda, da empresa Servicom Performance, e Sabrina da Atma. Isso aí, gente. Gratidão a vocês e até a próxima quarta. Beijo, Sábio. Beijo a todos. Obrigada. Obrigada, gente.